Feche agora os seus olhos, curva a sua cabeça, volta agora, volta para o seu espírito. Vamos ter um momento de oração. Pai, em nome de Jesus, eu oro invocando a Tua manifestação. Fala conosco, ministra em nossos corações, abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, fala conosco, edifica cada um de nós, que sejamos edificados, nutridos, fortalecidos com a Tua palavra. Estamos aqui para receber do Senhor. Usa-me como um instrumento profético na vida dos irmãos. Dá-me sim, ó Deus, palavra de conhecimento, palavra profética. Usa-me, ó Deus, no meio da palavra para trazer direção. Que hoje eu possa ser uma resposta de oração dos irmãos. Que o Senhor possa falar muito além das minhas palavras. Fala no coração dos irmãos. Aquele que está abatido possa ser renovado nessa noite. Aquele que está diante de um grande desafio possa ser nutrido e tomado de fé para vencer as suas batalhas. Pai, eu abençoo cada um deles em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Nós ainda estamos ministrando sobre Hebreus. Então, o pastor Luiz já fez alguns estudos aqui. Ele fez estudo de Gênesis, já fez estudo de Mateus, João, de Efésios, Gálatas. Estamos agora estudando sobre Hebreus. Então, de repente, você está nos visitando aqui. Temos quantos visitantes hoje aqui? Levanta a sua mão, dá um tchauzinho para mim. Quem está do lado, cumprimenta essa pessoa que está com a mão levantada aí. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Amém. Vem aqui comigo. E se você ainda não, se você está vindo pelo primeiro dia, você pode pegar no YouTube, no canal PR Arlão Oliveira, ou do pastor Luísio, ou do pastor Naor, você pode também assistir e pegar todo o estudo. De repente você é alguém que tem esse interesse em conhecer mais da palavra, você pode ser muito edificado. E hoje nós iremos falar a respeito de Hebreus capítulo 10. O versículo que está ali no principal, que está no versículo 2 e 3, que fala a respeito de você ser livre da má consciência. Me dá atenção aqui agora, esquece seu celular, só olha no máximo para a revista, me dá a sua atenção, porque como é um estudo é necessário ter a sua atenção. Aqui então nós iremos ensinar a você guardar a sua mente. A sua mente é o campo de batalha. As nossas batalhas, elas são iniciadas aqui. E vencemos as nossas batalhas aqui. A batalha nossa é a batalha da mente. O diabo quer tomar a sua mente. Porque assim como você se imagina, assim você é. Então, tanto é que o que o diabo fez, a serpente sagaz, o que ela fez? Ela, muito sagaz, ela chamou a atenção, ela ficou impressionada com o fruto, achou que o fruto era bom, começou a imaginar, tanto é que no texto diz que ela começou a imaginar, esse fruto deve ser muito bom, deve ser muito gostoso, é isso que me falta. E aí quando isso tomou a mente dela, o coração, ela decidiu comer do fruto e deu para o seu marido. Então entenda, tem pensamentos aí que nós temos que remover. Todo pensamento que é contrário à palavra de Deus deve ser removido. E tem uma consciência que não é de Deus, que é a má consciência, que nós iremos falar aqui e tratar, e você vai aprender a lutar. Quando vir esse pensamento, você vai rejeitar. Quando surgir esse pensamento na sua mente, você vai rejeitar. E o ideal é você ignorar. Geralmente eu faço o seguinte, quando vem algum pensamento que é impróprio, que eu não quero pensar, eu começo a orar em línguas. E fico orando em línguas. Geralmente nos dias que eu sou mais, que eu sou atacado, que me vem uma ansiedade, que me vem uma preocupação, que bate no meu coração, um medo. Eu não fico, eu luto contra isso, eu não fico ali pensando o que vai ser de mim, como é que vai resolver essa situação. E tem hora que tem situações que não são
Não tem como resolver. Porque até então você não tem uma resposta para elas. O que eu faço? Eu começo a orar em línguas. E aí, quando eu começo a orar em línguas, acaba que eu ignoro. E essa é a melhor maneira de você vencer o inimigo. É você ignorar o inimigo. Tanto é que Israel, quando eles paravam ali no deserto, saindo ali do Egito, indo para Canaã, eles se agrupavam. Quando a nuvem parava, quando ela parava em um local, eles tinham que se agrupar. E eles se reuniam, sabe como? Todas as tribos voltado para o meio, que era onde estava a arca. Eles ficavam de costas para o inimigo. E eu quero ensinar isso para vocês hoje. Quantos querem aprender sobre isso? Então, é muito importante que você compreenda que todos os seus pecados já foram perdoados de uma vez por todas na cruz do Calvário. Quem crê diz amém. Ele se tornou maldito em nosso lugar. Amém? O Senhor se tornou maldito em nosso lugar. Olha só o que o Senhor Jesus falou para Nicodemos. Está lá em João capítulo 3, verso 14. Diz assim: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, e assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Olha só, pastor, o que é essa serpente? Então aqui Jesus está falando para Nicodemos, equiparando, né, a serpente de bronze com Jesus. É isso mesmo. A serpente de bronze foi uma situação na qual o povo de Deus estava no deserto, e lá haviam serpentes, mas nesse determinado momento eles começaram a murmurar e a reclamar, e na hora que eles começaram a reclamar de Deus, a murmurar, serem tomados de justiça própria, eles perderam o favor de Deus. E aí as serpentes começaram a picar o povo, e eles começaram a morrer. E aí eles clamaram a Deus, falaram: Deus, nos socorre dessas serpentes abrasadoras. E aí Deus deu uma direção para Moisés. Fala: pega bronze, faça uma serpente de bronze, coloca ela numa haste de madeira e levanta ela. E essa haste, para a serpente ficar nela, ela teria que ser mais ou menos como que a cruz. E levantou aquela serpente de bronze. E todos aqueles que apenas olharam para a serpente de bronze, eles poderiam ser picados e nenhum mal sucedia a eles. Eles ficavam imunes à serpente que havia ali, apenas olhando para a serpente de bronze. Aquela serpente de bronze, como diz o texto aqui, aponta para Jesus. Mas Jesus como uma serpente Por que ele se fez como uma serpente? Lá na cruz do Calvário, quando ele foi crucificado, ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Fala assim: graças a Deus. E a cruz, Cristo foi levantado, porque ele foi crucificado e ele foi levantado. Tudo aponta para Cristo no Velho Testamento. O Velho Testamento, ele é uma sombra do Novo. Tudo aponta para Cristo. E aí, aqui também a mesma coisa acontece. Ele diz: do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, e Jesus também foi tirado de Jerusalém, foi crucificado no Gólgota, que era um lugar fora da cidade. Diz que assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E Cristo tinha que ser levantado, porque ele tinha que levar todos os nossos pecados. Fala assim: graças a Deus. Palavra da salvação. Amém? Graças a Deus, porque ele tomou os nossos pecados. Agora eu já vou começar te dando a resposta. O que é má consciência? É você achar que ainda tem dívida. Pastor, esperasse para o final para você contar para a gente. A má consciência é você achar que ainda tem dívida. O que Cristo fez ainda não vale. Cristo, ele operou uma obra maravilhosa, ele removeu os nossos pecados. Nós ainda cometemos pecados? Sim ou não? Vou te dar a cola. Sim. Mas perante Deus, o sangue nos cobre de todo o pecado. Fala assim: graças a Deus. O que Deus não remove? A consequência do pecado.
Isso ele não remove, para o seu bem. Essa é a maneira como ele, como pai, nos disciplina. Mas perante Deus, se você, preste atenção, se você realmente nasceu de novo, perante Deus, quando ele olha para você, ele vê o sangue. E aí ele não vê dívida, escrito de dívida foi tirado. Mas aí o ruim é quando você tem a consciência de dívida ainda. Essa é a má consciência, é você viver debaixo de culpa e condenação, sendo que Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, removeu o pecado de nós. Essa é a má consciência, porque aquele que vive debaixo de culpa e condenação, ele é paralisado. Como que é o nome de Satanás? Ra-Sa-Tan, o acusador. Ele te acusa de dia e de noite. Você sabe qual que é o mal desse século? Ansiedade, culpa, condenação, peso, acusação. Isso destrói o homem. Jesus veio para resolver isso. Aí você pode falar, ah pastor, mas resolve até quando eu nasci de novo. Quando eu nasci de novo, eu aceitei ele como Senhor e Salvador, ele apagou tudo para trás. Mas da agora para frente, pois é, então o erro de Adão foi maior do que o acerto de Jesus. Porque o erro de Adão, porque ele caiu, ele condenou toda a humanidade. Não foi isso? Toda a humanidade. Por conta de toda a humanidade nasceu com dívida. E precisa de um Salvador. Esse foi o erro de Adão, ok? Contaminou todos nós. Toda criança, mesmo filho de crente, tem que nascer de novo. Amém? Em algum momento ele tem que crer. E eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas em algum momento ele tem que ter essa resposta. E graças a Deus que o Timóteo já deu, né? Os meus filhos já deram. A Ana ainda é muito novinha, mas ela vai dar. Mas preste atenção, preste atenção. Isso foi o erro de Adão. Agora o acerto de Cristo é inferior ao erro de Adão? O acerto de Cristo é menor? É menos importante? É mais fraco? Não. Então quando Cristo se entregou na cruz, a ira de Deus veio sobre ele, e todos os nossos pecados estavam cravados lá na cruz do Calvário. Todos. E Cristo morreu há 2000 anos atrás. Então quer dizer que ele morreu e ele já tinha resolvido o seu pecado no futuro. Você está me entendendo aí? Agora? Ele morreu há 2000 anos atrás. E resolveu o problema seu no futuro, 2025, para aqueles que foram no encontro agora e nasceram de novo. Então, ou seja, ele já tinha resolvido. E quando você crê que ele é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, quando você crê com o seu coração e confessa com a sua boca, você é salvo e perdoado completamente. No passado, no presente e no futuro. Aí você fala, pastor, mas eu tenho que arrepender. Olha, o arrependimento é mudança de mente, isso é muito bom. Vai ficar para o resto da sua vida você tendo que mudar a sua mente. Mas entenda, você não lembra de todos os pecados que você comete. Lembra? Não. Então se você acha que tem que confessar para se perdoar de tudo, e aqueles que você esqueceu? Você foi completamente perdoado. Não peque, quem nasceu de novo, não tem alegria, ele até tem um gozo na hora do pecado, sente um certo prazer, mas depois quem nasceu de novo, não fica em paz, fica incomodado. Mas aí eu preciso falar algo para você, que você é completamente perdoado. O que você deve fazer quando você peca? Primeiro, não peque. Pecado tem consequências. E tem consequências que são muito ruins. Algumas não tem nem como você resolver depois. Quando você é capaz de pecar e tirar a vida de alguém, como você vai fazer para voltar? Não tem jeito, está vendo que pecado não é bom, não peque. Mas por mais que eu fale para você não pecar, você não vai conseguir, porque na sua carne não habita bem nenhum, e você vai falhar inevitavelmente em algum momento. Mas, uma vez que você pecou, o que você deve fazer? Presta atenção.
Você chega diante de Deus e fala: Senhor, renova minha mente. Eu não sou escravo do pecado. Isso aqui não condiz com a minha nova natureza. Eu tenho a natureza do Senhor. Eu não quero viver na prática desse pecado. Eu não quero viver escravizado pelo pecado. Mas, Senhor, eu quero te agradecer, porque é muita bondade do Senhor, porque o Senhor já perdoou todos os meus pecados, inclusive esse. Mas, Senhor, eu quero andar em vitória, eu não quero andar debaixo de pecado. E fala agora, e sabendo que você tem paz com Deus. Porque o problema de Adão, quando ele pecou, o que ele fez? Ele escondeu atrás da moita. Imagina, gente, é igual eu esconder de você aqui. Dá para esconder assim? É ridículo, não é? Mas Adão pecou, o que ele fez? Escondeu. Mas o que Deus falou para ele? Ei, Adão, já está resolvido o seu problema. Fica de pé aí. Você está longe de mim. Vem para perto. O animal já foi sacrificado ali. Está ali para ser sacrificado. Deus sacrificou o animal e cobriu a nudez dele. E ele desfrutou de graça lá no Éden. A consequência teve ou não teve? Ele foi expulso do jardim da delícia, do jardim onde havia suprimento. Mas mesmo assim Deus não desamparou ele. Mesmo tomando e debaixo de consequência, Deus foi gracioso com ele. Fala assim: graças a Deus. Nosso Deus é gracioso. Mas olha só, então ficamos sabendo que o Senhor era aquela serpente de bronze. Mas por quê? Porque Deus quer que saibamos que na cruz o Senhor Jesus se tornou o que nós éramos, para que possamos nos tornar o que Ele é. Ele se tornou serpente de bronze lá na cruz, porque Ele tomou os nossos pecados, para que nós tornássemos o que Ele é. A palavra de Deus diz que tal qual Ele é, nós somos em Cristo Jesus. Irmãos, nós não temos noção disso, porque o nosso olhar ainda precisamos de avançar nisso. Mas entenda, do lado de você, essa pessoa que é nascido de novo, ele é imagem e semelhança do Deus Altíssimo. E a boa obra que o Senhor começou, Ele há de completar. Ele vai completar, quer seja aqui, quer seja na glória, mas Ele vai completar. E tal qual Cristo é, nós somos. Nós somos, preste atenção. Por que eu estou falando isso? Preste atenção. Porque você é membro do corpo de Cristo. Ele é o Cordeiro sem defeito. Não podemos atribuir nenhum defeito a Ele. Ele é perfeito e Ele está no céu, à destra de Deus, e nós somos a igreja, a noiva, na qual Ele irá se unir, e Ele não vai se unir a uma noiva imperfeita. Nem que você tenha o melhor comportamento do mundo, você ainda é imperfeito. E por que Ele vai unir com a noiva perfeita? Porque o sangue dele resolveu o nosso problema. Nós somos completamente perdoados. Quem crê diz amém. No céu não entra ninguém imperfeito. Por isso que Ele derramou o sangue, porque era necessário. E nós somos justos não pelo nosso comportamento, nós somos justos por causa do sangue. Fala assim: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus por causa do sangue de Jesus. Então olha aqui para mim, quando você vê alguém fazendo uma piada com o nome de Jesus e com o sangue de Jesus, repreenda aquela pessoa e não ouça, porque o sangue é o bem mais precioso que nós temos, que nos cobre. Mas olha só, lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você é justiça de Deus como? Pelo seu bom comportamento? Não. Você é justiça de Deus por causa que Ele se fez pecado, para que nós nos tornássemos justiça. Deixa eu te falar uma coisa. Os fariseus e os saduceus, externamente, eles tinham um bom comportamento.
Eles tinham um bom comportamento, mas eles rejeitaram a obra de Cristo. E por isso, eles não foram salvos. Porque eles rejeitaram o quê? A justiça que procede de Deus. Só tem um jeito de nós entrarmos no céu, com a justiça que procede de Deus. Quando você chegar no céu, Deus não vai olhar para você e pegar a lista de comportamento seu. E vai ver qual que é a sua nota. Pegando os positivos, os negativos, faz ali a subtração e vamos ver o que sobrou. Não. Ele vai só perguntar para você. Ele só vai olhar para você e vai ver se tem o sangue ou não. Se tem o sangue, vai entrar. Está lembrado daquele ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus? Que comportamento que ele teve de bom? Teve algum comportamento de bom? Ele foi crucificado, ele merecia a morte, ele foi condenado. Ele não era gente boa, não. Ele tinha muito pecado, ele não foi pego como Jesus, não. Mas o que ele fez para justificar ele entrar no céu? O que fez aquele ladrão ser justo? Nada, a não ser crer que Jesus Cristo é o Salvador e que o sangue que ele iria derramar ali iria trazer a salvação para ele. Fala amém. Agora é a hora do amém. Não, amém bem alto. Fala amém bem alto. Aí quando você não tem consciência disso e fica debaixo das sugestões diabólicas por causa dos seus erros, essa é a má consciência. Essa é a má consciência, é você ignorar tudo que Cristo fez. É você ignorar o sangue de Deus que foi derramado. É você ignorar o sacrifício do santo perfeito lá na cruz. Isso é má consciência. É quando você achar que o seu pecado é maior que o sangue de Jesus. Vocês estão me entendendo? Irmão, estou falando coisa aqui profunda, é para renovar a sua mente. Então vou viver na prática do pecado. Se você quer viver assim e está normal com o pecado, é porque você nem nasceu de novo, você está indo para o inferno. Eu estou te alertando. Porque quem nasceu de novo não tem prazer em ficar na lama. Ele pode ficar durante um tempo, alguns momentos, cair, recair, mas ele levanta e fala, não, isso aqui não combina comigo não. Tanto é que os discípulos falaram o que para Jesus? Quando Jesus começou a lavar os pés deles, teve um deles que falou assim, Jesus, dá banho em mim então. Se é para tomar, Pedro falou, então se é para lavar os pés, não lava não. Ele falou, eu preciso de lavar. Não, então dá banho em mim. Ele falou, não, você já está lavado. Os pés é quando você é lavado pela palavra, é só para renovar a sua mente. Mas ele já era separado por Deus para ser salvo. Fala amém. Como o Senhor Jesus, que nunca cometeu pecado, se tornou pecado. Cadê a Sara? Era para ver se vocês estavam atentos. É Clara. Coloca um tecladinho para cima, senão eles dormem, claro. Olha só. Eu faço tudo isso aqui só para aumentar a visibilidade, viu, minha filha? Nós temos aquela parceria, né? Eu tenho encargo com os jovens. Ué. Mas olha só. Como o Senhor Jesus, que nunca cometeu pecado, se tornou pecado. Ele recebeu o nosso pecado. Agora, como que nós, que nunca praticamos a justiça, nos tornamos justos? Porque você viu o texto falando aqui, que nós somos feitos justiça de Deus. Agora, como que é isso? Nós recebemos a justiça dele. Essa é a troca do Calvário. Irmãos, é tão lindo a troca do Calvário. Por que você acha que Cristo morreu nu? Tinha propósito. Para nos dar vestes de salvação. Por que ele se fez pobre? Para suprir as nossas carências. Por que ele se entregou à morte? Para que pudéssemos morrer juntamente com ele e ressuscitar. E hoje, eu preciso falar algo para você. Você que é nascido de novo, no dia que você fechar o olho, fique em paz. Não vai vir demônios te pegar não, vai vir anjos. Senão o próprio Senhor vai te resgatar. Irmãos, eu quero chegar no meu dia de partir em paz. Reunir minha família, se der tempo ali, olhar no olho, conversar com eles, liberar uma palavra profética, palavra de vida, e partir em paz.
Você não precisa ter medo da morte, porque Ele venceu a morte. Só que alguns têm má consciência e ficam achando que então as dívidas dele vai pegar ele. Sabe o que é a má consciência? Deus me trouxe uma ilustração aqui para você. Está lembrado quando Moisés vira para o povo hebreu que estava lá no Egito, no mundo? Falou: olha, entra para dentro das suas casas, fecha as portas, coma o cordeiro, a Páscoa, e eu vou passar o anjo da morte. Mas aí você vai pegar o sangue do cordeiro, que era um animal, e vai passar nos umbrais da sua casa. E fique em paz lá, que a morte vai alcançar os egípcios e vai morrer os primogênitos, mas nenhum vai morrer. Ei, vocês acham que naquelas casas tinha 430 anos que os hebreus estavam no Egito, da cultura egípcia, no mundão, para você entender? Tinha muitos que nem entendiam, nem lembravam de Deus de novo, só tinha uma promessa, uma aliança. Falou: entra para dentro da casa, coma. Alguns sentaram com a família, matou o cordeiro, comeu em paz. Aí de fora estava escutando os gritos. E os egípcios gritando. Mas alguns poderiam se compadecer deles, e deve ter feito isso, Deus. Mas enfim, estava lá comendo. Os que tinham boa consciência e creram na promessa, comeram em paz. Mas só que tinha um outro grupo que estava sentado lá na casa vizinha. E aí eles morrendo de medo. E o pai, que não sabia de ter consciência correta, agora eu sei, né, Antônio? Ai, meu Deus, eu acho que o anjo da morte vai me pegar agora. Os meninos morrendo de medo. E aí os filhos ficam com medo quando o pai está com medo. Aí o pai botava a saia na cabeça. Ai, meu Deus, vou ficar debaixo aqui vem cá, meu filho, me agarra aqui, que se o anjo entrar, eu não deixo você pegar. Essa é a má consciência. Passar a noite inteira angustiados. Ei, a má consciência tira a sua vontade de viver, a sua paz. Você sabe o que honra a Deus? Quando você honra o sangue. Quando você fala, o diabo vem te acusar, você fala: é, diabo, realmente eu falei, mas o sangue me cobre. A ordem, o sangue de Jesus me cobre perpetuamente, e eu sou livre da má consciência, de culpa e condenação, porque sobre mim não há mais culpa, não há mais condenação. O que honra a Deus? A consciência que o sangue é perfeito. Ah, mas então vou viver no pecado. Não, querido, quem desfruta da bondade fica mais apaixonado. Qual que é a pessoa que você mais gosta no mundo? Não é aquela que mais te faz bem? Sim ou não? Alguns aqui é a mãe. Outros, quando você tem um bom casamento, é o seu cônjuge. O outro ali está apontando: hoje você vai ganhar. Falou que é a esposa. Aleluia, ganhou o ponto. Está lá no curso de casais, tá? Tem que estar fazendo aqui, tá? Isso aí é o que eu ensino lá. Ponto todo lá, falei: é ela. É quando você tem uma pessoa que te faz bem, você não quer errar com ela. É quanto mais você desfruta da bondade de Deus, mais apaixonado você fica por Deus. Mas o diabo quer falar o que para você? Deus está com um raio na mão, e Ele vai lançar esse raio na sua testa. Aí você quer ficar perto de Deus? Não. O que Deus falou para Adão logo quando ele pecou? Ei, onde você está? Sai daí, você está longe, vem para cá. Não foi isso? A velha aliança era diferente, mas Cristo veio. E Ele veio para nos salvar, para que pudéssemos. Ele nos fez, agora por causa do sangue, Ele mora dentro de você. Olha para o lado aí, fala assim: meu irmão, Deus mora dentro de você. Mas alguns creem: se eu errar, Deus sai. Aí Deus sai e entra toda hora. Fica assim, ó. Passa o dia inteiro. Aí ele entra, agora ele sai. Aí Deus entra, aí Deus sai. Aí ele fala: eu cansei, vai. Imagina a malhação. Entra, sai.
Não, querido, o sangue resolveu tudo. Ele entrou e fez você habitação de Deus Altíssimo. Você agora é casa de Deus, CPF, o CEP de Deus está aí, é você. Em alguns ele mora mais confortável, né, Carlos? Mais confortável. Em outros assim, né, Antônio? É meio arrochado. Apartamento pequeno, 54 metros quadrados. Outros aqui é de 200, amém, Carlão? Baixou, né? Agora está no apartamento de 150. Amo vocês dois, vou brincar. Mas olha só. Quando Jesus recebeu o nosso pecado, Deus o julgou e o puniu. A ira de Deus veio. Alguns falando, a ira de Deus vai vir. Não, quando Jesus leu Isaías, ele falou que é o ano aceitável do Senhor. Ele não falou o dia da vingança do nosso Deus, o dia do juízo. Ele não falou. Ele falou o texto, mas ele falou, ainda não chegou o dia. O bom é que o ano é aceitável e cheio de graça, mas o dia do juízo é um só. Ele já veio sobre Cristo e depois virá no final da grande tribulação. Mas até lá, eu estou aqui para anunciar que este é o ano aceitável do Senhor. Vinde a mim como estás, venha a mim como estás, e receba de Deus. E quando nós recebemos Cristo como nossa justiça, Deus nos abençoa. O Senhor não merecia se tornar pecado, e nós também não merecemos ser feitos justiça de Deus. Amém? Mas olha só, os judeus no Velho Testamento tinham um dia, durante a lei foi estabelecido o dia do Yom Kippur, o dia do perdão. Uma vez ao ano, o sumo sacerdote sacrificava um animal, pegava o sangue e entrava no tabernáculo, entrava pelo caminho, e era chamado de caminho. E quando ele chegava lá, passava ali aquela tenda, entrava no Santo dos Santos, ele aspergia o sangue sobre a Arca da Aliança, que era onde Deus falava com o povo e trazia o perdão para a nação. Isso, e a nação judaica ficava muito feliz, eles esperavam esse dia. E hoje, até hoje é feito isso. Existe o dia do Yom Kippur hoje em Israel. Eu fui lá nesse dia do perdão. Eles saem para a rua, eles festejam, eles se alegram, por mais que não tenha sacrifício, porque o templo não existe mais, mas eles se alegram e eles sentem então o alívio do perdão. Mas só que antes era um animal que era sacrificado. Agora não, Cristo veio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o judeu ficava em paz nesse dia e passava o ano em paz. Agora nós não. O Cordeiro foi sacrificado lá na cruz e nós ainda ficamos com a má consciência de dívida. Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão, não tem mais nenhuma dívida. Você é completamente perdoado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A lei era como que quando você passa o cartão, o meu dia de pagar o cartão é dia 20. Lembra de mim dia 20. Fala, Senhor, abençoa o pastor, dá ele um livramento. Lembra de mim dia 20. Está aí, ó, dê a dica. Pastor, dia 20 é um sofrimento, né? Porque a gente passa o cartão, aí vamos supor, o dia bom meu é dia 10. Muitas vezes eu espero para passar o cartão dia 10. Aí eu passo o cartão no dia 10. Eu sei que vocês não precisam disso, vocês tudo próximo. Aí eu passo dia 10. Aí, eu paguei a dívida quando eu passo o cartão de crédito? Não. Dia 20 que vai cair. No Velho Testamento era assim, eles sacrificavam animais até o dia do pagamento. Cristo pagou a nossa dívida. Agora você que está depois da cruz, você tem que olhar e falar assim, já está tudo pago. Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão, você já nasceu de novo no lucro, está tudo pago. Oh, aleluia! Mas o problema é que muitos ainda vivem como se estivesse no Velho Testamento. Na lei havia recordação dos pecados. Mas agora,
nossos pecados foram purificados de uma vez por todas. Na lei, quando ele vinha trazer o animal para o sumo sacerdote para sacrificar em favor dele, o animal não podia ter defeito, ele lembrava dos pecados dele. Mas agora nós não. Nós devemos entender que os nossos pecados foram cravados na cruz. Mas agora eu deixo fazer um parênteses aqui, preste atenção. A única coisa que Deus vai acertar conosco, entre aspas, são as obras. As obras sim, mas não é para te jogar para fora do céu, não. É para receber galardão ou não. E as obras, não é você é filho. Eu tenho meu filho, Timóteo ali, meu filho, meu discípulo, né, Timóteo? Então, quando ele erra, eu disciplino ele? Sim ou não? Sim. Só que Deus disciplina da melhor maneira, porque Ele é amoroso. Tem dia que eu falho com Ele, eu passo do ponto. Então assim vai ser conosco. Por isso, irmãos, olha aqui para mim. Por isso que você... E você sabe qual que é a obra? É o bem que você faz para a igreja ou não. Ei, sirva a Deus servindo na igreja. Sirva a Deus servindo na igreja, servindo os irmãos, servindo a igreja local. Eu sou a igreja, mas você não está conectado com ninguém, você não é igreja. Eu estou com a minha família. Não, você vê alguns textos nos quais o Senhor nos exorta e fala: olha, vai até o seu irmão, se não resolver, chama os presbíteros, se não resolver, chama a igreja, porque a igreja tem autoridade. Então, sirva na igreja. A igreja tem defeito? Sim, claro que tem. Como você tem. Agora, se você esperar a igreja perfeita, você nunca vai servir. E nós estamos aqui para servir uns aos outros, porque maior é o que serve. Então sirva na sua medida, sirva abrindo na sua casa, sirva servindo, convidando gente para cá, sirva levando gente para a célula, sirva participando na célula e orando uns com os outros, sirva no encontro, sirva liderando uma célula, mas sirva. Mas e se eu errar? Todos nós vamos errar, mas sirva de alguma maneira. Mas vamos lá. Livres da consciência de pecado. Hebreus 10, 2 e 3. Olha só. Olha o que diz o texto. Doutra sorte, não teria cessado de ser oferecidos, porquanto teriam sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz recordação de pecados todos os anos. E você está falando dos hebreus, que eles faziam a recordação, que tinha a consciência de pecado. Na lei, eles lembravam quando eles traziam e faziam o sacrifício. Mas agora, na nova aliança, é o Cordeiro de Deus. Você não tem mais que ter recordação dos pecados, você tem que ter consciência da justiça. Fala assim: eu preciso crescer em revelação da consciência da justiça. Olha, claro que você pode ter, quando você peca, você vai ter a consciência ali de que você errou. Claro, e tem que ter. Mas depois você vai lá no seu irmão e pede perdão. E resolve. Com a esposa. É assim que nós lidamos. Mas diante de Deus fala: Senhor, obrigado, porque perante o Senhor eu já fui perdoado. Amém? Quando você fica se lembrando dos seus pecados, você está dizendo com a sua ação que o sangue de Cordeiro de Deus não tirou o pecado definitivamente da sua vida. Hebreus capítulo 10, verso 10. Nessa vontade é que temos sido santificados. Mediante, como é que eu sou santificado? Mediante o meu comportamento? Não. Mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Fala: eu sou santificado na minha fé, na oferta do corpo de Cristo. Numa vez por todas. É forte. Você fica achando que a santificação são os seus comportamentos. Não. É quanto mais você sabe
que você é santificado por Ele, mais santo você é, mais separado você é, mais consagrado a Deus você é. E olha só, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, está falando da velha aliança, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover os pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Por que Cristo sentou? Porque Ele completou a obra, está pronta. Quando você recebeu Jesus em sua vida, você foi aperfeiçoado para sempre. Quem crê diz amém. Fala assim: todos os meus pecados foram perdoados, foram cravados na cruz. Por isso, Cristo se assentou. No tabernáculo não tinha cadeira, tinha a arca, tinha a mesa dos pães, tinha um candelabro, tinha um altar de incenso, tinha a bacia de bronze e tinha o altar de sacrifício, mas não tinha uma cadeira. O sacerdote entrava lá e nunca podia sentar. Por que Cristo sentou? Porque Ele é o sumo sacerdote que completou a obra. Mas vou trazer uma ilustração aqui. Suponhamos que o Carlos me deve R$1 milhão. Tadinho. Ah, pastor, já tem tanta coisa para eu resolver, não aumenta mais não. Aí ele me deve. Mas aí, o Antônio, agora eu vou falar bem do seu Antônio. O Antônio é um homem generoso, fiel nos dízimos, nas ofertas e generoso para com os irmãos. Ficou sabendo da dívida. Falou: não, Carlos, veio aqui e me pagou. E não deu só R$1 milhão não, deu 2 milhões. Falou: pastor, eu gosto do seu, vou te dar um a mais. Está comigo, irmão, deixa eu ser feliz, vendo aqui sonhar, vamos lá. Aí deu os 2 milhões, pagou. Aí ele viajou para a praia. Está virando moda, né? Mania, né? Costume. E vira para o Enaide, fala: Enaide, eu estou indo para a praia, fala para o Carlos que eu paguei a dívida. O Enaide saiu para jantar com a esposa, encantado, esqueceu de contar. E aí o Carlos me encontra aqui no culto. Ele não senta mais aqui na frente. Você acha que um cara devendo R$1 milhão, ele senta aqui na frente e olha para mim? Ele senta lá no fundo, de trás de um irmão bem grande, para ficar escondido. Sim ou não? Fica mal. Aí eu passo por ele, cumprimento. Aí só que eu já recebi o dinheiro. E eu achei que o Carlos sabia que o Antônio tinha pagado. Só que o Enaide não contou. Aí eu chego lá no fundo, cumprimento lá o Everton, a paz do Senhor, paz aí, pastor Ivan. Aí passo do lado do Carlos e dou uma risada para ele. Com esses dentes novos, aleluia. Aí eu rio para ele, falou: ô Carlos, tudo bom? Aí ele olha para mim, falei: tá zombando de mim? Aí tá zombando, eu estou devendo ele está rindo. Ele está escarnecendo eu. Má consciência, consciência de dívida. Mas a dívida foi paga. Aí o Enaide volta, vê no final do culto e fala: Carlos, o Antônio pagou a sua conta, ainda deu mais R$1 milhão para o pastor, fique em paz. Aí ele fica em paz, aí ele volta a ter comunhão comigo, por causa do Antônio. O Antônio aponta para Cristo, Cristo pagou a conta. Você é o Enaide que tem que anunciar que a dívida foi paga para os Carlos que estão fora da igreja. Oh, aleluia! Traga o seu vizinho, traga o seu parente, traga o seu colega de trabalho, porque a dívida foi paga, e eu estou aqui para anunciar. Não fez bem, né? Mas trouxe uma amiga e hoje eu estou anunciando: sua dívida foi quitada, não há mais escrito de dívida. E muitas vezes, até mesmo um crente está vivendo com a má consciência. Tem crente aí que chega no dia do culto, o pastor fala: você está devendo e o fogo vai cair na sua testa. Aí o cara vai embora para casa e fala: estou enrolado, não dou conta. Mas aqui não, traga para cá e eu vou falar: a conta foi paga, não há mais escrito de dívida, você é completamente perdoado. Quem crê diz amém. Aleluia. Aleluia. Segundo, e eu vou encerrar. Me dá mais, como sempre, vocês sabem que o culto aqui não é 8 horas, é 8h15. Amém? Fique em paz.
É porque eu gosto de deixar o louvor. Eu não quero tirar o tempo do louvor. O louvor aqui é abençoado, sim ou não? E os 6 também chega tudo atrasado quase, né? Meia dúzia, não é, alguns aqui tá, mas não é. Aí eu deixo o louvor 45 minutos, eu não quero tirar com 30, que eu gosto, eu acho que é uma benção. Quantos aqui são abençoados com o nosso louvor? Chega mais cedo, na volta para cá. O que você vai fazer de melhor? Não, calma. Aproximemos com ousadia. Olha só o que diz no verso 17, Hebreus 10, 17. Também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. Meu Deus do céu. Está escrito ou não está? Lê aí para mim. Também, de nenhum modo me lembrarei dos seus e das suas. De vez em quando, no dia bom, para sempre. É para Ele, pode dar salto de alegria, pode dar glória a Deus, mas olha só, uma vez que você não tem consciência de pecado, nós podemos nos aproximar com ousadia, em plena certeza de fé. Não precisamos ter o coração purificado, porque é o seguinte, se o Carlos tem a convicção que não há mais nada que nos separe, como que ele vem? Ele me chama para comer na casa dele, ele vem aqui me cumprimentar em paz. Devemos entrar com ousadia no Santo dos Santos. Você sabe como que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos? No dia que ele tinha que fazer o sacrifício para a nação, no Velho Testamento? Com medo. Porque se tocasse na arca, poderia morrer. Está lembrado quando a arca foi para Jerusalém? Que Uzá tocou na arca, caiu morto? Não tinha o sangue, caiu morto. Aí imagina só, o sumo sacerdote colocava até uns sininhos na sua roupa, e diz a cultura judaica que ele amarrava uma corda na cintura, aí ele entrava lá com o sininho balançando. Mas como que ele entrava lá? Para aspergir o sangue, chegando na diante de Deus, tremendo. Aí quando parava de tremer lá e de aspergir o sangue, parava o sininho e falou, ih, o sumo sacerdote morreu, puxa ele lá. Ele não entrava com ousadia, porque ele tinha também que fazer o sacrifício pelos seus pecados, e fazia também pelo povo de Israel. Então ele entrava lá morrendo de medo. Mas uma vez que o sangue foi derramado sobre nós, você pode entrar com ousadia no Santo dos Santos e pedir ao seu Pai. Por que alguns não pedem? Porque tem medo, porque olham para si e vê a má consciência de pecado e não tem coragem de pedir com Deus com ousadia. Pedir com ousadia é o seguinte, é você pedir de uma maneira superabundante. Isso honra a Deus. Pedidos pequenos não honra a Deus. Honra a Deus quando você pede coisas grandes, coisas que você não merece, mas coisas que somente o sangue pode te dar. Peça a Deus. Para de pedir pouco, pede muito, porque o nosso Pai, Ele é rico em graça, em misericórdia, em bondade, e lá no céu tem ruas de ouro. Lá no céu é perfeito e lá não tem escassez, mas alguns ficam pedindo porque olham para si com a má consciência. Eu tenho dívida, então não tem direito de pedir. Mas devemos ter ousadia e pedir coisas grandes. Peça coisas grandes, peça coisas grandes, porque você já foi perdoado. Você pode se aproximar. Por que o véu foi rasgado? Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo, porque lá dentro lá dentro do tabernáculo tinha uma parte que era coberta, e tinha 3 móveis de cá, e o móvel de lá, que era o tabernáculo, e havia um véu, e essa cortina era grossa, era mais ou menos 15 centímetros, e o véu foi rasgado, de cima para baixo, diz o texto, para que a presença de Deus pudesse sair, e agora habitar dentro de nós, mas também que você pudesse entrar com ousadia, no Santo dos Santos, e pedir a Deus. Isso honra a Deus. O que honra a Deus é você pedir muito além. Se você tinha um mau casamento, você vai falar assim, agora eu vou ter o melhor casamento dessa terra, e eu vou viver o melhor dessa terra, a minha esposa vai ser a mais feliz, e eu vou viver os últimos dias vivendo intensamente um casamento abençoado, e quem crê diz amém.
Se hoje você vive numa escassez, comece a declarar: eu sou perdoado completamente, não há mais dívida, o meu pai é rico, e eu vou pedir ao meu pai, que eu quero ter riqueza e provisão para abençoar toda a minha parentela, os meus pais, os meus irmãos, e todo aquele que precisa um dia, vai ser abençoado por mim, eu vou ter para mim e para os outros. É isso que honra a Deus, não é você pedir mirrado, mas honra a Deus quando você pede coisas grandes. Olha só, você pode viver com a consciência de que você é completamente perdoado e chegar diante de Deus com ousadia. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, fala assim, intrepidez, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Santo dos Santos é onde a presença de Deus estava, agora está dentro de nós, pelo sangue. Como é que você entra com intrepidez? Por causa do sangue. Pelo novo, está lembrado do caminho que existia do sumo sacerdote? Agora é novo e vivo caminho, que agora não há mais sacrifício, porque Cristo sacrificou por nós, e Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração de perdão, e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, o seu coração purificado da culpa e da condenação. Entra com ousadia e lavado o corpo com a água pura. Fala assim: eu vou entrar com intrepidez no Santo dos Santos e pedir ao meu Pai, em nome de Jesus, confiado no sangue, e grandes coisas vai acontecer na minha vida esse ano. Quem crê que o milagre vai acontecer contigo esse ano? Quantos creem que o milagre de Deus vai acontecer contigo esse ano? Eu creio que esse ano, coisas boas vão acontecer comigo. Anda comigo e você vai ver. E não só comigo, mas com vocês. Começa a declarar coisas grandes e boas, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que tem preparado para nós. Aleluia. Terceiro, vamos ficar de pé. Você tem que ter plena certeza de fé. Não sai não, que eu vou concluir aqui agora, e vou fazer uma oração pela sua semana. A equipe de louvor pode subir. Terceiro, em plena certeza de fé. Sabe por que muitos cristãos têm dificuldade de manter uma vida de oração? Porque não creem que pode se aproximar de Deus. Irmãos, você sabe como que eu entro para orar com Deus? Pai, obrigado, porque o Senhor me perdoou completamente. Renova minha mente, que eu quero viver uma vida de vitória. Mas Pai, eu estou vindo aqui sem merecer, e estou pedindo ao Senhor, dá para mim. O cego, ó filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele falou: o que é que você quer? Jesus não perguntou: você merece? Como está os seus pedidos de perdão? Olha, avalia. Foi isso que ele falou? O que tu queres que eu te faça? Que eu me torne ver. Por que é tão difícil de crer na graça? Por que é tão difícil de crer na graça? A graça é o Evangelho. A graça é o Evangelho. Mas infelizmente ainda vivem segundo o conceito do Velho Testamento e se relacionam com Deus como judeus no tempo de Jesus, ainda levando o pecado para receber perdão com a consciência de pecado. Ficam distantes de Deus, têm medo de Deus. Quarto, vive uma nova realidade. Moisés simboliza a lei no Velho Testamento. Em Êxodo 3, nós lemos a respeito do dia que Deus apareceu na sarça ardente. Aquela era a realidade do Velho Testamento, mas agora é diferente. O anjo de Deus apareceu para Moisés na sarça ardente. Quando Moisés chegou lá para olhar, aí o anjo falou o quê? Que aponta para o Senhor Jesus: tira as suas sandálias, porque aqui é lugar santo. Ei, isso é velha aliança. Por que tinha que tirar as sandálias? Porque se ele colocasse lá o pé, ele morreria. É graça. Até no Velho Testamento tem graça. É Deus alertando. Ainda não pode, Moisés. Ainda não pode. Ainda não. Que é lugar santo.
Mas sabe o que é o melhor? Né? Deus vira para Moisés e fala: não chega para cá, não chegue perto, tira suas sandálias. E Deus fala para ele: não chegue perto. Agora na nova aliança, o que ele faz? Ele vem habitar dentro de você. Está lembrado da parábola do filho pródigo? Da parábola do filho pródigo, que errou, que pecou, que fez tudo de errado. Quando ele chega diante do pai, que aponta para Deus, o que o pai faz? O pai fica esperando, fala: filho pródigo, você errou muito, você pecou, fica distante de mim. Foi isso? Foi isso que ele falou? Não. O que ele falou? Pode vir. Você não merece não, mas pode vir. Vem, Léo. Vem, Leonardo. E o pai fez o quê? Abraçou e o beijou. Está perdoado. Aí virou para ele, sabe o que ele fez? Vamos colocar, esse tênis aqui não está bom não, vamos dar para você um Nike Air, trem chique. Colocou, deu um anel, está precisando de um anel, hein? Precisando de casar. Vamos fazer uma festa. Obrigado pela cena. Olha aqui para mim. Deus falou assim: se achegue perto. O pai saiu correndo. O pai é que foi de encontro. Aquele menino tinha pecado, fez tudo de errado, gastou o dinheiro tudo do pai, pediu a herança antes dele morrer. Beijou ele, fedendo porco. Beijou ele. Colocou roupa linha, finíssima. Deu para ele o novilho cevado. Colocou uma sandália. Deixa eu te falar uma coisa. A nova aliança mudou o tratamento de Deus com você, porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Lança fora. Qual que era o problema? Preste atenção para concluir. Vocês vão dar a palma direita agora, vamos lá. Qual que era o problema do filho pródigo? Se ele tivesse má consciência. Não, meu pai está com raiva de mim. Eu pisei na bola com meu pai. Eu errei. Não vou lá no meu pai não. Essa é a má consciência. Se achega a Deus, crendo que Ele já perdoou seus pecados. E Ele tem vestes de linho finíssimo, um anel no dedo, sandálias nos pés. E Ele tem um novilho cevado. Tudo que você pedir a Deus, Ele já preparou para você. Crê somente. E quem crê diz amém. Dá uma salva de palmas para o nosso Deus. Fala glória a Deus. Fala aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos agora. Deixa eu orar por você. Todo mundo coloca a mão na cabeça. Aliás, coloca uma mão na cabeça e outra no coração. Pai, em nome de Jesus, na autoridade e no poder do Teu nome, eu declaro que agora toda má consciência, consciência de culpa, de condenação, de escrito de dívida, caia por terra agora em nome de Jesus. Todo espírito de condenação, toda sensação no coração de peso, de ansiedade, de medo, de escassez, de doença, de achar que o Senhor está trazendo um raio para destruir a vida dele, eu declaro que toda consciência de culpa e condenação caia por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro que agora o Senhor enche a mente dele, o coração deles, do entendimento que eles são amados, filhos amados, eleitos, escolhidos, separados, abençoados, justiça de Deus em Cristo Jesus, perdoados. Eu os abençoo em nome de Jesus e declaro uma semana poderosa, produtiva, uma semana no qual eles vão desfrutar do pão de cada dia, eles vão desfrutar da tua provisão, e esse segundo semestre será o melhor segundo semestre da vida deles, porque eles vão entrar com ousadia no Santo dos Santos e se apropriar da herança que há em Cristo Jesus, e quem crê diz amém. Dá uma salva de palmas para o nosso Deus, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Cumprimenta 2, 3 irmãos aí, abençoa a semana dele, declara uma semana vitoriosa no Senhor. Eu não sou